I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. Oi gente, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre como é de fato estudar em um instituto federal. Muita gente tem dúvida, muita gente me pergunta como que é, se tem que pagar, sobre as aulas, sobre os professores, sobre os alunos, sobre as avaliações, como que eu fiz para entrar, se é fácil, se é difícil. Então nesse vídeo eu vou estar esclarecendo um pouco dessas dúvidas que vocês têm e que me perguntam bastante. Então, para começar, eu vou falar sobre como que eu fiz para entrar. Para entrar no Instituto Federal, então você precisa fazer, tem dois jeitos de entrar. Ou você faz o Enem e com a nota do Enem você se inscreve, ou você faz o vestibular, que é a prova que você tem que fazer diretamente lá na instituição que você pretende estudar. Então, o que eu achei mais fácil e o que eu recomendo? Na minha opinião, é muito mais fácil você ir diretamente se inscrever para fazer o vestibular. Mas caso você já tenha feito o Enem e já tenha uma nota do Enem, quando eu me inscrevi tinha a opção de usar as duas formas, né? A nota do Enem e a nota do vestibular. Porque caso você faça o vestibular e não alcance uma nota satisfatória, você vai ter uma segunda chance, então, pela nota do Enem, que foi o que eu fiz. Quando eu me inscrevi, eu coloquei para que eles pegassem, então, a nota do Enem e eu fiz o vestibular. Mas acabou que eu não precisei usar a nota do Enem. Eu fiz o vestibular e já passei de primeira, assim. Por que eu indico que vocês façam o vestibular e não o Enem? Se você não fez o Enem e você vai fazer o Enem só para poder usar, então, se você não pretende estudar em nenhuma outra faculdade, né, universidade, se você já tem certo que você quer ir para um instituto federal, então você se inscreve e faz o vestibular, porque a prova do vestibular é uma prova bem, na minha concepção, uma prova bem mais fácil, mais simples e bem menos trabalhosa, né? Ela tem ali 90 questões, se eu não me engano, e a redação, mas é tudo junto numa prova só. Você leva o que? Em torno de 3, 4 horas, não mais que isso, faz a prova e pode ir embora tranquilo. No Enem tem toda aquela questão de 2 dias de provas, não sei quantas mil questões, mais a redação, se torna uma coisa muito cansativa e às vezes a pessoa, ela tem o conhecimento, é inteligente, ia conseguir tirar uma nota boa no vestibular, só que ela acaba fazendo o Enem, e o Enem, eu sempre digo que ele acaba ganhando a gente no cansaço. Ele não é difícil, assim, eu não considerei difícil, muito difícil, mas ele acaba sendo muito cansativo, uma coisa muito maçante. Então, quando você faz o vestibular, é uma coisa mais suave, então tem chance de você conseguir uma nota um pouquinho melhor. Mas claro, isso depende de pessoa para pessoa. Tem gente que acha mais fácil fazer o Enem ou que já vai aproveitar para outros programas, né? Se inscrever em outras faculdades ou até mesmo usar o SISU, o ProUni, então aí realmente você precisa fazer o Enem. A segunda coisa que eu queria falar, que é uma coisa que me perguntam muito, quanto que eu pago para estudar no Instituto Federal. Gente, para estudar no Instituto Federal não tem valor nenhum, é gratuito. Tudo que for do governo, do federal, não tem valor nenhum. Então, a gente só precisa passar e entrar, então, na universidade e a gente não tem custo nenhum. Não paga aula, não paga nada. Essa é uma dúvida que me perguntam muito, porque as pessoas, elas têm a concepção que para fazer uma faculdade tem que pagar, e isso não é verdade. Se você estuda no Instituto Federal, você não tem que pagar absolutamente nada. Inclusive, eles têm os auxílios estudantis, tem auxílio para transporte, se você mora em outra cidade, então você tem auxílio para transporte, enfim, é um valor que eles dão
para você, é chamado de auxílio permanência. Então, com esse auxílio você consegue pagar algumas contas como combustível ou transporte, caso você precise. E tem também o auxílio moradia, caso você more muito longe e precise se mudar para a cidade para poder estudar. Então, agora eu vou falar um pouco sobre como é o campus aqui da minha cidade. Eu estudo no Instituto Federal de Feliz, fica no Rio Grande do Sul. E aqui, gente, é uma cidade pequena, então eu não tenho nada do que reclamar. Como é uma cidade pequena, é tudo bem organizado, as pessoas têm uma cultura diferente. Claro, eu tenho ciência de que se fosse em uma cidade maior, provavelmente seria um pouco diferente. Mas aqui, aonde eu estudo, nossa, eu tinha muito medo de sair da escola e cursar faculdade e chegar e, tipo, a gente vê muito, as pessoas dizem, que os professores não estão nem aí pra ti, se tu fez as coisas ou não, eles só chegam, nem te cumprimentam, só dão a aula deles e vão embora. Aí os alunos são tudo chato, é difícil fazer amizades, são muito narizinho empinado. Essas coisas que eu ouvi, então eu ficava com um certo receio de fazer faculdade. Mas, gente, isso não é verdade, pelo menos pra mim, essa não é uma realidade. Pra mim, eu cheguei e eu me senti como se eu realmente estivesse ainda no ensino médio. Pra mim foi... Nossa, eu achei que seria uma coisa muito diferente, muito extraordinária. Nossa, faculdade é uma coisa muito diferente. E, na verdade, pra mim foi como se eu estivesse ainda indo à escola normal, ensino médio. Eu não sei se é pela cidade ser pequena ou se por ter ensino médio, na parte do dia, né, eles têm o ensino médio que é com um curso técnico integrado, então de fato tem o ensino médio, então não sei se é por ter que ficou esse ambiente de escola, mas aqui é muito assim ambiente de escola, tanto é que em muitas universidades o aluno tem que trocar de sala e ir para a sala que o professor tá. Aqui não, aqui é como se fosse na escola mesmo, é o professor que troca de sala, a gente permanece na mesma sala, não sei quando é uma aula no laboratório ou coisa assim que a gente daí tem que se deslocar, senão acontece tudo na mesma sala de aula, bem como se fosse escola normal. Então, o campus aqui ele não é muito grande, não tem muitos cursos e ele é bem certinho, assim, as coisas é limpinho, tudo ajeitadinho, não tem nada quebrado. Normalmente em ensino médio em cidades maiores é tudo quebrado, pichado, coisa assim. Aqui não tem nada disso, é tudo limpinho, organizado, tudo certinho. Os professores, então, eu falei aquela questão que as pessoas assustam muito a gente falando que os professores não estão nem aí pra ti, são chatos e coisa e tal. Aqui, pelo menos pra mim, isso não acontece, muito pelo contrário. Nossa, os professores são mais queridos que os outros. Eu amo todos, assim, eu adorei eles. E desde o começo, assim, a gente pegou professores muito bons, muito queridos, então eu pelo menos nunca tive problema com nenhum professor, foi tudo bem tranquilo. E eles são bem atenciosos, assim, com a gente tem o Moodle que a gente usa, que é um canal de comunicação para as aulas IADs, e desde que era presencial, a gente tinha sempre 4 aulas por cadeira que eram feitas de forma IAD, então a gente usava essa plataforma para ter essas aulas, e os professores sempre mandam mensagem para nós, avisam, se tu tem dúvidas tu manda e-mail, eles sempre respondem, são atenciosos. A gente tem também aqui os estudos orientados, que é, digamos que eu esteja com dificuldade em uma matéria, então eu marco um horário então com esse professor na matéria que eu tô com dificuldade. Normalmente era antes da aula, uma hora e meia por aí antes da aula. Então a gente marcava e vinha onde era um tempo ali só tu e o professor tirando as tuas dúvidas. Então era quase como se fosse uma aula particular. Então, nossa, eu achei isso muito bom. E sempre foram muito, muito queridos, assim, tudo que a gente precisava, eles sempre respondiam os e-mails, sempre ajudavam no que a gente precisasse mesmo, assim. Então eu achei muito legal essa parte. Os alunos, pelo menos com a turma que eu comecei e depois
no decorrer do semestre tinha outras pessoas diferentes, mas a maioria dos que começaram comigo permaneceram pessoas muito queridas, normais, assim, nunca tive problema com ninguém, assim, problema sério. Claro, sempre tem as pessoas que a gente tem mais afinidade e outras menos, mas são pessoas normais, assim, não tem ninguém, que quer se achar mais que o outro, narizinho em pé, não, até porque é um instituto federal, ninguém tá pagando pra estar ali, então não tem por que ter essa disparidade, é todo mundo igual ali. Essa parte bem tranquila, então. E as avaliações, me perguntam bastante também sobre as avaliações, se é muito difícil. Olha, gente, isso vai depender muito do professor. Tem professores que têm métodos mais rígidos e outros que são mais tranquilos assim, mas eu, graças a Deus, não tive dificuldade e consegui até então passar em todas as cadeiras. Nunca rodei em nenhuma cadeira, precisei repetir. Então, ao meu ver, assim, vai depender também da pessoa. Digamos que se eu tenho mais dificuldade em exatas, então pra mim talvez vai ser um pouco mais difícil. Ou se eu tenho mais dificuldade em humanas, em português, coisa assim, aí isso vai depender de pessoa para pessoa. Mas normalmente assim as provas não são, nossa, que difícil, mas tem também algumas que não são tão fáceis, isso vai depender muito do professor. Mas então, de forma geral, assim, no meu campus, pelo menos, eu acho tudo muito bom, não tenho nada do que reclamar, os professores são ótimos. Se você estuda no Instituto Federal ou pretende estudar, deixa aqui nos comentários se você já está cursando. Conte um pouco da sua experiência, se no seu campus é assim como eu falei, se é tudo certinho, tudo legal, administração, funcionamentos, os professores, as avaliações, os alunos. Deixa aí nos comentários como é no seu campus.